Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo. Com grande alegria, a gente começa mais um programa Eclésia para todo o Brasil. O programa Eclésia é um programa destinado a conversar sobre a doutrina da Igreja Católica. É um programa de catequese, é um programa de história da Igreja, é um programa que, em muitas oportunidades, a gente conversa também sobre a vida de um santo. Aliás, é o caso do programa de hoje. Deixa eu primeiro dar boa noite aqui para o Padre Guido Montinelli, nosso comentarista oficial. Boa noite, bem-vindo, Padre Guido, mais uma vez. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno para cada um de vocês, as vossas queridas famílias. Hoje é um dia também especial. Hoje é a festa de um dos santos mais amados e mais conhecido no mundo inteiro, inclusive padroeiro do meu país, da Itália. Estamos falando de Francisco de Assis. Um grande conterrâneo, né, Padre Guido? Seu grande conterrâneo, né? Não dá para reclamar de conterrâneo, né? Exato. De conterrâneo. Aliás, um dos títulos que ele tem é o mais italiano dos santos e o santo mais italiano. Bonito. Padre Guido, vamos começar a falar então sobre esse grande santo? Vamos começar pelo contexto histórico e geográfico, assim, de onde surgiu essa figura lá na Itália? Olha, por incrível que pareça, Eric, meus queridos amigos telespectadores, uma das menores regiões da Itália central, chamada Umbria, deu a oportunidade para a Igreja de espalhar no mundo inteiro modelos de grande santidade. A cidade de Assis fica bem ao lado de uma outra cidadezinha chamada Norcia, e de outra chamada de Foligno. 3 cidades onde tivemos dezenas de santos e santas. Essa região no centro da Itália? No centro da Itália. Certo. E em Assis, nós conhecemos São Francisco de Assis, Santa Clara, São Damião, São Rufino, também nasceram todos em Assis. Na cidade de Norcia, Núrcia em português, 2 gêmeos, São Bento e Santa Escolástica. Bento, fundador de toda a grande família beneditina. Em Foligno temos 2 santas com o mesmo nome, Ângela. Olha só. Fundadoras também de ordem terceiras franciscanas, né? E gente, quem diria que num lugar tanto isolado, quase que escondido dentro dos montes, tivéssemos esta grande, belíssima surpresa de considerar a presença de tantos santos. Assis é uma das cidades mais históricas também da Itália. Certo. Né? Ed é exatamente no ano 1182, no dia 5 de julho, que nasce uma criança que foi batizada com o nome de Giovanni. Giovanni. E que tem a ver com Francisco. Tem toda uma história que precisamos conhecer. Esta criança pertencia a uma família onde o papai chamava-se Giovanni, trabalhava como comerciante de tecidos e encontrava sempre a matéria-prima para os seus negócios na França. Quer dizer que o pai de São Francisco de Assis se chamava Giovanni. Giovanni. Ele quis homenagear o filho com o próprio nome? Será que foi isso? Não, foi a mamãe. Foi a mãe dele. Sim, quando nasceu o pequenino, o papai não estava presente. Certo. E a mamãe pensou de fazer uma bela homenagem ao esposo, né? Dando o nome do marido para a criança. Só que quando chegou Giovanni da França, com mais riqueza, mais matéria-prima, repito, era um comerciante muito bem sucedido nos seus negócios, ele, para dar uma homenagem à França, que lhe dava motivo de uma vida boa, né, também rica, em homenagem à França, ele foi no cartório, mandou cancelar o nome de Giovanni para o seu menino e mandou escrever, em homenagem à França, Francisco. E foi assim que ele deu o nome. Em italiano é Francesco, Padre Guido? Francesco, em italiano Francesco, em português Francisco, em homenagem à França. E nós o conhecemos hoje com o nome de Francisco. Olha que interessante, então o nome Francisco em homenagem à França, já que o pai era comerciante de tecidos, comprava muita matéria-prima lá na França. Não quis saber de chamar o filho de João, não, né? Giovanni. Não, de Giovanni, que seria Giovanni em português, exato.
preferiu dar esta homenagem ao país da França. Ô Padre Guido, como é que foi a infância, a juventude desse grande personagem, o nosso querido Francisco de Assis? Sim, era uma família bastante conhecida, bem sucedida nos negócios, digamos assim, mas não sofria absolutamente nenhuma restrição quanto à pobreza, etc. E o menino Francisco cresceu como as demais crianças, gostava de aparecer, participava de todas as festinhas que tinha por aí. Sabemos que até na sua adolescência e também numa parte da sua juventude, né, ele não perdia uma oportunidade até para, usar uma palavra um pouco forte, esbanjar, mostrando-se que ele pertencia a uma classe social um pouco diferente. E aconteceu, minha gente, que a cidade vizinha de Assis, sempre naquela região chamada Umbria, certo. A cidade vizinha é Perugia, e entrou digamos, em luta com Assis por causa de alguns territórios, alguns terrenos, e, em poucas palavras, não houve um entendimento e as duas cidades se prepararam para se enfrentarem de uma maneira militar. Certo. Foi aí que Francisco, que gostava até de ser um pouco líder da juventude, né? Ele, usando até armas, armatura toda especial, que se destacava até diante dos demais, foi lutar, pensando que voltaria vitorioso, bem aclamado pelo povo, mais um sucesso na sua brilhante carreira, né, de jovem. E, pelo contrário, apanhou lá em Perugia, foi ferido numa perna e foi preso e colocado na cadeia, onde Francisco passou um ano e ficou muito debilitado naquela cadeia. Ele era jovem ainda nesse período, Ele estava, né? com 20, 21 anos, certo, quando isso aconteceu. Depois de um ano foi solto e voltou para Assis. Olha que a cidade de Perugia é somente 28 quilômetros de Assis. Do lado, né? É ao lado, praticamente. E quando ele voltou em Assis, o pai, para esquecer este episódio, falou para o filho que estavam se organizando muitas pessoas para ir naquela cruzada com a finalidade de ir até na Terra Santa para libertar o sepulcro de Jesus, que estava nas mãos dos islâmicos, dos muçulmanos. Então, encorajou o filho a participar desta cruzada. Mas, se eu entendi bem, antes, então, desse conflito com a cidade vizinha, Francisco já tinha esse ideal militar. Sim. Mas depois que ele ficou preso, acho que a coisa começou a mudar na cabeça dele, Padre Guido, o senhor acha? Sim, começou. Mudou muito. Aquele ano que ele ficou preso, começou a pensar em muitas coisas, né? Mas ele não falou nada disso para o pai. Mas quando ele, obedecendo ao pai, inclusive, repito, o pai comprou até um traje tudo diferente, militar, para ir nesta cruzada, poucos dias depois, Francisco, numa parada desta multidão que estava indo para a Terra Santa, ele tomou uma decisão. Deu de presente toda aquela roupa militar para um seu colega e voltou para Assis. Voltou e se encontrou com o pai, que ficou até meio surpreso, e disse: papai, olha, eu tenho outros ideais na minha vida. Eu refleti bastante quando estive preso e também nesses dias. Não é para mim este caminho militar. Eu quero me consagrar a Deus numa vida, porém, que despojado de tudo e de todos. Uma linguagem que o pai, digamos, não compreendeu, aliás, ficou até profundamente ofendido, certo, porque o pai depositava no filho Francisco a esperança também da continuação do seu comércio, das suas atividades comerciais, etc., né? E houve um profundo desentendimento com o pai. Aliás, foi aquelas poucas vezes que Francisco ficou cuidando na loja com todos esses tecidos, toda vez que se apresentavam alguns pobres pedindo uma esmola, ele começava a dar peças também para eles se vestirem, etc. O pai ficou cada vez mais furioso, até que Francisco tomou uma decisão. Em praça pública, minha gente,
na frente de muitas pessoas e, sobretudo, do bispo da cidade de Assis, ele renunciou à herança do pai, renunciou à família, renunciou a tudo, tirou até toda a sua roupa e a colocou na frente do pai. O bispo cobriu Francisco com o seu manto e começou um capítulo novo na história deste jovem, que imediatamente foi considerado pela cidade de Assis um louco. Ninguém compreendia o que estava acontecendo, sem saber que iniciava um capítulo novo até na história da Igreja, que continua até hoje com as suas belas páginas de santidade, fruto de uma iniciativa corajosa que este jovem teve. Esse episódio aí que o Francisco se despojou das suas roupas, devolveu para o pai, isso é bem famoso na biografia de Francisco. Mas foi bom o senhor ter feito essa introdução, porque para a gente entender como chegou a isso, né? Só recapitulando, ele foi o primeiro a participar dessa batalha, o pai era um comerciante, né? Bem sucedido, gostava que o seu filho continuasse carreira, ou que seguisse carreira por vias militares, não se deu bem lá na batalha com a cidade vizinha, ficou preso, e aí a prisão foi fundamental para começar a mudar o pensamento dele, né, Padre Guido? Perfeito. Foi lá que, naquela solidão, onde ele viu cair, digamos assim, um projeto de vida, mas um projeto fruto de um status da sua vida social. Aí, naquela solidão, abandonado por todos, que, como diríamos na nossa gíria, caiu a ficha na cabeça dele e começou a pensar nos verdadeiros valores da vida e começou a pegar um caminho que, naturalmente, ele nunca mais voltou para trás. O Padre Guido, à medida que ele foi aproximando dessa vocação religiosa, que ele sentiu esse chamado de Deus, que ele começou a pensar em se despojar tudo, o grande sinal foi, como o senhor contou, né, a ponto de publicamente, na frente do bispo, na frente dos seus familiares, arrancar toda a roupa, devolver para o pai e dizer, olha, já não lhe devo mais nada, né, até porque a questão do tecido ali era simbólico, já que o pai dele era comerciante de tecido, que foi o auge desse primeiro momento, né. Mas em seguida teve um episódio que eu acho que aí começou, vamos dizer assim, a aprofundar a vocação dele, que é o episódio diante da cruz de São Damião. O senhor vai contar isso para a gente já depois do intervalo? Sim. Porque esse episódio da cruz de São Damião, aliás, a gente vai mostrar aqui para vocês qual foi essa imagem, como é esse ícone da cruz de São Damião, para quem não conhece, que justamente o crucifixo que São Francisco rezou, nós vamos mostrar um modelo para vocês dessa cruz de São Damião. E outra coisa, nós estamos colocando aí na nossa tela o tempo todo, o tema do nosso programa, né? O Poverello de Assis. Você sabe o que significa... Calma aí, Padre Guido, não responde ainda não. Você sabe o que significa Poverello de Assis? O Padre Guido vai explicar isso já no próximo bloco. Geralmente é uma maneira de a gente fazer uma referência a São Francisco, né? O Poverello de Assis. Depois do intervalo, o Padre Guido, que é italiano, vai explicar para a gente essa palavra italiana, Poverello, o que significa, para a gente entender um pouco mais sobre São Francisco de Assis. E ainda hoje no programa, nós vamos relembrar aqui para vocês uma imagem que já mostramos aqui no programa Eclésia, naquela série de reportagens que gravamos lá em Roma, o Palácio Apostólico, onde São Francisco foi se encontrar com o Papa para pedir autorização para que a ordem dos franciscanos pudessem ser legalizada e pudesse existir. Nós vamos mostrar esse Palácio Apostólico, inclusive em frente tem um monumento dedicado a São Francisco, a gente vai relembrar para vocês ainda, já, no programa Eclésia de hoje. Padre Guido, vamos primeiro responder a questão do Poverello, logo de cara. É uma expressão comum quando a gente já ouviu isso em muitos lugares por aí. Sim. O Poverello de Assis é comum fazer esse tipo de referência a São Francisco, né? Sim, exato. Inclusive, em língua italiana, São Francisco é identificado como il Poverello di Assisi. Em português seria o pobrezinho. Então, Poverello é pobrezinho? Pobrezinho, sim. E não esqueçamos que Francisco de Assis era alto 1,50 m. Era baixinho. Bem baixinho, sim. Um pouquinho como Madre Teresa de Calcutá. Isso, né? Era baixinho, por isso vem até o termo pobrezinho, né? O poverello. E de rico que ele era, ele chegou a pedir a esmola, agradecendo a Deus pela providência que diariamente podia receber para sustentar a si mesmo e sustentar também aqueles moços e jovens
que chegavam perto dele, atraídos pela santidade dele, pela humildade e sobretudo pela pobreza dele, querendo continuar a viver neste estilo de vida. Nós já fizemos um programa aqui, né, Padre Guido, dedicado às ordens mendicantes. Justamente estamos falando do nascimento dessa primeira ordem mendicante. Sim. Não é exagero dizer que São Francisco vivia como mendigo mesmo, né, Padre Guido? Exatamente, se fez mendigo. E acreditando plenamente que quando uma pessoa se consagra inteiramente a Deus, Deus se torna também Pai Providente. Ele foi para frente, gente, já anunciou uma coisa, não viveu muito, porque com 44 anos ele veio falecer, mas na hora da sua morte já a ordem franciscana era composta de 2.000 monges. Puxa vida. 2.000. Em vida ele viu tanta gente já aderindo àquele novo sopro do Espírito Santo que nascia naquele período na igreja, né? Exato, e com um pormenor interessante, e entre os 2.000 já havia vários santos, entre os quais Santo Antônio de Pádua. É verdade. E também ele era franciscano. Bom, essa história é belíssima, né? O assunto hoje é Francisco, mas é belíssima a história. Pois Santo Antônio de Pádua, que originalmente chamava Fernando de Bulhões, e era português, nasceu em Lisboa, ele conheceu alguns missionários franciscanos que iam para o Marrocos. Naquela época, fazer missão no Marrocos era praticamente sinônimo de morte. E tanto é que realmente aqueles 5 missionários voltaram mortos. Quando o Fernando de Bulhões viu os 5 missionários franciscanos voltando de Marrocos, falou, olha, é isso que eu quero ser. E começou o primeiro contato com Francisco por correspondência, né, Padre Guido? Foi. E depois ele falou com os seus superiores, certo, pedindo de trocar, em poucas palavras, a ordem ao qual pertencia dos monges regulares de Santo Agostinho para entrar nas fileiras desta nova ordem que estava nascendo dos franciscanos, né? E os superiores não colocaram nenhuma dificuldade e assim Fernando, como se chamava, era já sacerdote, entrando na ordem dos franciscanos, mudou o nome por Antônio. Que bonito. Agora, Padre Guido, só para encerrar o assunto de Santo Antônio, senão a gente não vai dar tempo de falar sobre São Francisco. Como que São Francisco se referia a Santo Antônio? Chamava de Santo Antônio o meu bispo. Tão bonito isso, né? E, entre aspas, São Francisco não se achou digno de ser padre. Faleceu somente como diácono. Não chegou ao sacerdócio. Ao passo que os monges que ele estava criando optavam para o sacerdócio e para a vida missionária. E o próprio Francisco morreu diácono, não chegou a ser padre. Sim. Padre Guido, vamos então comentar sobre o que eu tinha dito no bloco anterior, sobre o episódio da Cruz de São Damião. Pedi já para o nosso diretor, o Lucas, deixar preparado aí para a gente. Mostra para a gente já então, se está ok? Põe para a gente a imagem, por favor, Lucas. Bom, essa é a Cruz de São Damião. Na verdade é um ícone, né? É um ícone de Jesus, cheio de riqueza, cheio de simbolismo, que uma outra hora a gente pode voltar nesse assunto, mas enfim, é um ícone da Cruz de Cristo. Exato. Na igreja de São Damião, lá em Assis, certo, o jovem Francisco estava fazendo uma oração diante daquele crucifixo. Certo. É um crucifixo de tamanho do corpo humano, quase 2 metros de altura. Certo. E de repente, gente, olhem bem, aquele crucifixo começou a falar e disse para Francisco, eu quero que você restaure a minha igreja. Francisco talvez não entendeu o teor de uma expressão. Pensou logo de encontrar por aí alguma igreja ou capela meio abandonada que precisasse de uma restauração. E saiu, inclusive, daquela igreja, só que o crucifixo disse, olha, não é o que você está pensando. É a minha igreja espalhada no mundo que precisa ser restaurada, porque há tantas pessoas que estão seguindo um caminho paralelo e que não vai dar em nada. Então foi diante de um crucifixo como esse que a gente estava vendo agora há pouco, chamado a Cruz de São Damião, numa igreja lá de Assis que existe até hoje, né, Padre Guido? Existe até hoje também aquele crucifixo. Também está lá para quem quiser ver. Exato. Então foi dessa cruz que ele ouviu a famosa frase, vai, reconstrói a minha igreja. Aí diante dessa ideia que ele pensou que era físico, ele foi realmente construir uma igreja, né, Padre Guido? Foi. Reformar, pelo menos. Reformar, exato. Então, o que aconteceu?
O lugar onde Francisco morava era 4 ou 5 quilômetros da cidade de Assis, Certo. numa ermida chamada Porciúncula, onde havia, na verdade, uma capela completamente abandonada no meio do mato. E ele achou aquele lugar o ideal para estar longe da influência do mundo, encontrar-se com a natureza, entre aspas, todas as imagens de São Francisco sempre apresentam com alguns animais, ou nas mãos, ou até em cima dos ombros, né? E meus amigos, naquela oração, naquela contemplação com Deus, ele notou que a cada dia que passava, a procura de uma imitação daquele estilo de vida aumentava. Certo. A família franciscana, digamos, e não tinha ainda um nome, chamava-se franciscana devido ao fundador, aumentava cada vez mais, até o ponto que São Francisco teve que encontrar um tempo hábil para redigir também um estatuto, digamos assim. Certo. Algumas regras para o comportamento da vida religiosa, e baseada única e exclusivamente num despojamento total de si mesmo através do voto de pobreza, de castidade e de obediência. Certo. E vendo que a família estava aumentando e que inclusive o índice de perseverança era bastante alto, lembramos, digamos, porque merecem serem destacados os primeiros 4 colegas dele, Leão, Mateus, Elias e Rufino. Rufino já é considerado santo pela igreja. Certo. Eis que Francisco achou por bem ir até Roma para pedir ao Papa da época de aprovar as regras desta família religiosa que ele estava fundando. E é justamente, a gente tem imagens para mostrar nesse lugar, então, que São Francisco foi. Bom, passado, então, esse primeiro momento, como o senhor bem explicou, era preciso a aprovação da igreja, né, Padre Guido? Exato. O Papa, na época, era Inocêncio III? Inocêncio III, sim. Este Papa, gente, quando o grupo dos monges com Francisco trajando praticamente sacos, era a palavra que ele usava. Hoje nós chamamos de veste franciscana, mas certo. era sinceramente uma roupa assim... retalhos, né? Retalho de roupa velha, etc. Certo. Quando o Papa recepcionou este grupo de monges, pensou, esta gente aqui, desculpe a expressão, não está bem equilibrada de cabeça, são todos loucos. E Francisco pediu para o Papa de aprovar a regra. O Papa não somente não acreditou, mas poucos minutos depois chamou os seus soldados, os seus funcionários, mandou embora todo mundo. E disse, não, vocês são loucos, né? E mandou embora. E Francisco, né, na frente do Papa, mesmo assim agradeceu, foi embora e começou a viagem de volta para Assis. De Roma para Assis são uns 130, 140 quilômetros. Só que a partir daquele instante, minha gente, aconteceu que o Papa começou a passar mal. Vomitava toda hora, não conseguia dormir de noite, lhe aparecia constantemente a imagem de Francisco e deste grupo de monges, e todos os dias estava piorando, até o ponto que um dia ele chamou, digamos, o seu secretário e perguntou, mas você se lembra de onde é que vinha este grupo? O secretário respondeu, da cidade de Assis. Então o Papa chamou os seus soldados, daquela época que tinham soldados, disse, olha, vão até no caminho rumo a Assis, se vocês se encontrarem com o grupo daqueles monges, por favor, manda vir de volta que eu quero falar. E encontraram Francisco com os seus monges já dezenas de quilômetros longe de Roma e pediram de voltar, que o Papa tinha mudado de ideia. Por isso aquele monumento, né? A gente vai ver em seguida. Exato. Já. E o Papa acolheu
Francisco e aqueles monges, pediu desculpa pela sua primeira atitude e acabou aprovando o estatuto ou as regras desta família religiosa que estava nascendo. Ô, Padre Guido, e é verdade, diz a tradição, a gente não sabe se é lenda ou se é verdade, que o Papa Inocêncio III chegou a beijar os pés de Francisco? Sim, foi no sentido de perdão, sentiu-se muito arrependido e também de todos os pesadelos que ele acabaram. Acabaram ficou incomodado mesmo, né? Pela ação de Deus mesmo. Né? Exato, e portanto na frente deste palácio que existe até hoje, bem ao lado da Basílica de San Giovanni Latrão, que é a igreja mãe, né, de Roma, foi construído um belo monumento de São Francisco com as mãos levantadas, que abençoa o Papa e agradece por este gesto de ter aprovado as constituições da família franciscana. Bom, é justamente isso que a gente vai mostrar então agora, né? Nós fizemos uma série de reportagens que gravamos lá em Roma sobre as basílicas papais e uma das matérias foi justamente sobre a Basílica de São João Latrão. A Basílica de São João Latrão, laterano, né, também tem a ver com periferia, lateral, né, Padre Guido? Sim. Mostra pra gente, por favor, aí, o diretor, coloca pra gente. Tá aí, ó. Ali são os muros antigos da cidade de Roma e ali, lá na frente, a Basílica de São João Latrão. Aí estão imagens da Basílica de São João Latrão, a igreja mãe da Igreja Católica, é a sede oficial do papado até hoje. Ela fica justamente na entrada dos muros antigos da cidade, por isso que se chamava de São João Latrão, ou seja, na lateral. Nessa igreja tem as relíquias de São João Batista e São João Evangelista. E ao lado, justamente nesse palácio que a gente estava começando a ver agora, bem ao lado da Basílica de São João Latrão, bom, só recapitulando, tem os muros antigos da cidade. O imperador Constantino construiu a pedido de sua mãe Santa Helena essa basílica logo na entrada da cidade, para qualquer um que entrasse em Roma, a primeira coisa que visse fosse a Basílica de São João Latrão. Ao lado da Basílica de São João Latrão, que a gente estava mostrando agora há pouco, existe até hoje, mas antes nesse palácio pontifício, era a sede do Papa, era onde o Papa morava, até a construção da atual Basílica de São Pedro. Está aí, ó. Esse é o palácio, o antigo Palácio Apostólico, ou Palácio Pontifício, que é esse prédio bem ao lado da Basílica de São João Latrão. Hoje é um órgão da Diocese de Roma. Sim, chama-se do Vicariato de Roma. A Diocese de Roma tem a sua residência oficial neste prédio, sim. Esse prédio, então, que fica ao lado da Basílica de São João Latrão, era a sede do papado por muito tempo. Até a construção, por volta no início do século XVI, construída a atual Basílica de São Pedro, que passou a ser a sede oficial da Igreja Católica, onde sempre morou os papas e até hoje mora, antigamente era nesse lugar que a gente está mostrando para vocês. Então, foi justamente nesse palácio apostólico que a gente... Dá para repetir o palácio, Lucas? É possível ou não? Prepara aí para a gente, porque passou tão rapidinho para a gente ver de novo. Esse palácio pontifício que ficava e fica ao lado da Basílica de São João Latrão, põe para a gente de novo aí, por favor, Lucas, para a gente ver. Tá aí, ó, esse prédio alaranjado aí. Foi nesse prédio, Padre Guido, que São Francisco se encontrou com o Papa, então, e aconteceu tudo que o senhor explicou anteriormente? Perfeito, né? Foi exatamente neste prédio onde morava o Papa naquela época, né? E São Francisco voltou para Assis, tendo nas mãos o volume com as regras assinadas pelo Papa. E para lembrar esse episódio, para ficar de maneira mais clara ainda, logo em frente, então, a esse palácio, esse antigo Palácio Pontifício, e também em frente à Basílica de São João Latrão, existe um monumento, né, dedicado a São Francisco. Está aí, ó. Representa São Francisco de Assis com os braços erguidos e outros irmãos franciscanos que o acompanharam. Né? Sim. Então, esse monumento está bem em frente à Basílica. É belíssimo ver isso, porque está lá retratado, diante dos muros antigos de Roma. Está ali o muro antigo de Roma ao lado, para você ter uma ideia. A Basílica Mãe da Igreja, São João Latrão, e o antigo Palácio Apostólico, esse episódio destacou. Durante toda a história do cristianismo que aconteceu lá, gente, aconteceu muita coisa naquele lugar, mas teve destaque para esse episódio de São Francisco. É bonito ver isso, né, Padre Guido? Muito belo, né? E quando Francisco, veja só, por espírito de pobreza, ele deixou escrito nas constituições que os seus monges não deviam usar nenhum meio de condução, nem um carro de boi, a pé. Deviam sempre ir a pé. Por ele foi até Roma e voltou a pé. Nossa. E demorou vários meses
porque nas aldeias por onde ele passava, os padres convidavam ele para fazer algumas pregações e, digamos a verdade, que aumentava também o número dos que queriam seguir e tornar-se franciscanos, né? Tantas outras pessoas. Gente, quando Francisco voltou em Assis, chegou na cidade de Assis em pleno inverno e enquanto estava nevando, com a temperatura debaixo de zero, o que ele fez? Disse para os seus monges que tinham a família em Assis, vão dormir nas vossas casas, amanhã vamos para o convento, né? E ele foi no convento que ele mesmo havia construído e tocou, em plena noite, tocou o sino, e 2, 3 vezes até que se abriu uma janela no primeiro andar e apareceu um monge que não sabia que era Francisco. E soltou, desculpa a expressão, cada palavrão, né, chamando até de irresponsável para acordar os monges de noite, para cá e para lá, chamou, etc. E não quis abrir a porta para acolher Francisco. Puxa vida. Francisco não abriu boca e permaneceu rezando a noite inteira de pé debaixo da neve. Puxa vida. Foi. Olha que coisa, né? Imagina que sensação, né? Nossa. Ele deve ter louvado a Deus do jeito que era, via as coisas profundas de Deus em todos os detalhes, mas que bonito esse episódio. Bom, só para ficar claro aqui, olha, o Maria Amélia, que mandou aqui pra gente, a nossa telespectadora Maria Amélia, de Lusiânia, Goiás, São Francisco não era sacerdote, não. Como o padre Guido disse, ele não chegou a ser sacerdote, ele era diácono, né? Ele não se achou digno de receber o sacerdócio. Ele apenas ficou como diácono. E justamente São Francisco, Padre Guido, um outro telespectador mandou aqui pra gente, o senhor começou a falar da Porciúncula, né? Sim. Que é aquela igrejinha pequenininha que ele começou a restaurar, depois de ter ouvido aquele apelo direto da cruz de Nosso Senhor de maneira miraculosa, para reconstruir a igreja. Primeiro ele pensou de maneira física. Então ele começou a reformar uma antiga igrejinha que ficou conhecida como Porciúncula, numa antiga ermida, que hoje está dentro da Basílica, lá em Assis. É, né? uma igreja dentro de uma outra igreja. E a Porciúncula, esta igrejinha que Francisco restaurou pessoalmente, tem ao seu lado um quarto onde Francisco veio falecer. Certo. E ao lado do quarto se entra diretamente no convento que Francisco construiu. Olha só. Com os seus primeiros monges, sim? Um convento muito grande, porque não dava conta de acolher pessoas. Entre aspas, como já disse no primeiro bloco, na hora da morte já havia mais de 2.000 monges franciscanos. E foi aí que Francisco, notando aquele número tão grande, não se achou nem com a capacidade de dirigir esta obra. Entregou a responsabilidade administrativa para outros monges e ele preferiu retirar-se com um grupinho muito limitado de monges num monte a mais ou menos a uns 200 quilômetros daí, chamado Laverna, onde aconteceu outro episódio extraordinário. Enquanto ele queria pedia para Jesus de ter uma partilha do sofrimento que Jesus enfrentou devido aos nossos pecados, eis que de repente, de um outro crucifixo, saíram como raios que feriram as mãos, o peito e os pés de Francisco. São as estigmatas. Francisco recebeu também este sinal da presença do sofrimento de Jesus na sua pele. O senhor já respondeu a pergunta aqui do José Eduardo Santa Maria Bouza, de São Caetano do Sul, que queria saber mais sobre os estigmas. Em que região que ele recebeu isso? É sempre na região da Toscana, que faz divisa com a Umbria, a 200 quilômetros de Assis. Até hoje é mais de 1.000 metros de altura, tem um enorme convento de franciscanos e tem a capela chamada das Estigmatas, onde São Francisco recebeu este sinal. E estes sinais da paixão de Jesus, ele os levou até na hora da sua morte. Então, São Francisco de Assis é o primeiro diácono que a igreja reconhece que recebeu os estigmas de Cristo, de maneira mística, miraculosa. E o primeiro e único sacerdote que a igreja reconhece que também recebeu os estigmas
também é um franciscano. Padre Pio de Pietrelcina, que a gente sempre fala dele. Morreu em 1968, muito mais próximo aqui da nossa geração. Padre Pio, então, franciscano, é o único sacerdote que a igreja reconheceu que recebeu os estigmas de Cristo. São Francisco de Assis é o único diácono que a igreja reconheceu que recebeu os estigmas de Cristo. É interessante notar que no caso de Padre Pio, na hora da morte, as estigmas se fecharam. Desapareceu qualquer cicatriz, ao passo que de São Francisco permaneceram. Interessante, né? Sim. O que eu ia perguntar anteriormente para o senhor é justamente fazer a pergunta aqui do nosso telespectador, o Américo Giampiccolo. Giampiccolo, certeza que é um sobrenome italiano, o Américo Giampiccolo. Ele faz a pergunta justamente sobre o chamado perdão de Assis, ou também conhecida como bênção da porciúncula. Sim. Mas o senhor vai responder isso depois do intervalo. Porque, falando da igrejinha, porciúncula, e depois ficou conhecido como toda a igreja. Aliás, ele até lembrou aqui a data, dia 2 de agosto. De agosto, sim. A chamada bênção da porciúncula, ou perdão de Assis. O que é isso? O Padre Guido vai explicar para a gente depois do intervalo. Padre Guido, conversamos no bloco anterior, responde para a gente. Sim. A pergunta do nosso telespectador Américo Giampiccolo, que lembrou da chamada bênção de Assis, ou perdão de Assis, ou ainda conhecido também como perdão da porciúncula, ou até bênção da porciúncula, sim, que é comemorado no dia 2 de agosto. O que é isso? Perfeito. Periodicamente, durante o ano, a igreja usa as solenidades para poder dar aos fiéis do mundo inteiro determinados benefícios espirituais que nós chamamos de indulgências, e, sobretudo, indulgências plenárias. Estamos no ano especial da indulgência extraordinária do ano da misericórdia. Lembramos até o 20 de novembro próximo. Mas há alguns lugares onde, durante o ano inteiro, a pessoa que praticar determinados atos de piedade religiosa ganha e lucra a indulgência plenária. Por exemplo, a Escada Santa, que nós falamos já, que está lá guardada em Roma, que Jesus, 28 degraus, que Jesus subiu e desceu quando foi flagelado. Como também temos esta igrejinha de São Francisco, chamada Porciúncula, uma igreja que era uma capela abandonada no mato e que Francisco restaurou, e onde ele se encontrava na frente do Santíssimo por muito tempo em profunda adoração. Esta igreja doa aos visitantes a possibilidade de ganhar a indulgência plenária chamada do perdão de Assis, isto é, da misericórdia divina, né, na cidade de Assis, no decorrer do ano inteiro, quando uma pessoa se confessa, pede perdão a Deus, visita esta igreja, reza a profissão de fé e reza nas intenções do Santo Padre, o Papa. Certo. E o dia que foi escolhido é o dia 2 de agosto. Na verdade, conforme o calendário litúrgico romano, já a partir do meio-dia do dia 1º de agosto até a noite do dia 2, praticamente um dia e meio, se pode ganhar a indulgência plenária chamada do perdão de Assis na Porciúncula. Mas algumas pessoas comentando aqui, Padre Guido, sobre a questão dos animais, né? Uhum. Como é que começou essa história da proximidade com São Francisco em relação aos animais? Aliás, no dia de hoje é comum levar os animais para receber uma bênção dos padres também, né, Padre Guido? Perfeito, sim. Ok. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar que na vida de São Francisco tem um episódio interessante com um lobo da cidade de Gubbio, que fica a 12 quilômetros de Assis. É um cachorro, digamos assim, que dava mesmo muito medo, né? E importunava todo mundo. E chamaram São Francisco, e de repente aquele cachorro ficou de mansinho. É a mesma coisa que o lobo, Padre Guido? O cachorro ou o lobo? É a mesma passagem? Era um lobo, né? Ah, na verdade era um lobo, tá? Exato. Ficou de mansinho. E daí nasceu também, digamos assim, o afeto, a estima e a consideração de São Francisco como padroeiro de todos os animais. Certo? E, na verdade, ele até compôs um hino
para Deus, louvando a Deus por tudo que estava acontecendo, graças também aos animais, né? Gostava de ouvir os passarinhos, gostava mesmo de tudo, de todos os animais. E se costuma na Europa, mas também aqui no Brasil, no dia 4 de outubro, hoje, o sacerdote fora da igreja, na praça, costuma dar a bênção dos animais, pedindo a intervenção e a intercessão de São Francisco de Assis. Na verdade, Eric, a título de curiosidade, na Europa tem também um outro santo que é invocado como padroeiro de todos os animais. Certo. É o tal de Santo Antão, não Antônio, Antão Abate, um monge que viveu nos primeiros séculos no deserto. É um dos chamados padres do deserto. Né? Exato, e a festa dele o dia 17 de janeiro, certo. Onde se costuma levar na praça diante da igreja os animais domésticos e o padre, ao término da missa, sai da igreja na praça e dá um pouco de água benta para todos os animais, passa, né? Pedindo a intervenção e a intercessão deste santo. Ô, Padre Guido, esse hino que o senhor estava falando de São Francisco, onde ele louva a Deus pela natureza, etc., é aquele que o Papa Francisco lembrou na carta encíclica? Ou é outra coisa isso? Não, são vários hinos compostos. Né? Certo. Aquele que o Papa lembra, Laudato Si, certo. foi composto por São Francisco na hora da morte. Ah, tá. Esse é o que ele compôs na hora da morte. Sim, na hora da morte, quando ele chega a chamar a morte de irmã. E louva a Deus por tudo que aconteceu na vida dele, pelos milagres, pelo dom da vida, pela alegria de alcançar a vida eterna, e Laudato Si, né? Isto é, louvado seja em português, né? E não esqueçamos que a língua italiana estava se formando ainda na época de Francisco. É uma mistura um pouco de língua latina com uma língua italiana, né? Certo. Mas é um hino considerado e traduzido em centenas de idiomas, porque é um louvor a Deus por tudo que Deus continuamente faz para o bem da humanidade. Tá certo. Foi essa então que o Papa Francisco relembrou na sua encíclica, né? Sim, lembrou porque nesta carta encíclica o Papa fala da natureza, fala do consumismo, fala do desprezo que se faz tantas vezes da mesma natureza, né? É uma carta encíclica que trata do cuidado da casa comum e critica, sobretudo, o consumismo. Ô, Padre Guido, para encerrar essa questão da relação do São Francisco de Assis com os animais, bom, a gente está muito distante do franciscanismo, mas, graças a Deus, está muito vivo. O senhor vai falar daqui a pouquinho sobre as ramificações que aconteceram na família franciscana e tudo mais, mas tem muita gente, inclusive até gente ligada a seitas esotéricas, que acaba colocando São Francisco de Assis numa visão um pouco diferente do que realmente é. Né? Pois se trata de um servo de Deus, mendigo, como a gente disse aqui, um mendigo de Deus, pobrezinho, que viveu mesmo, poverelo, como o senhor já explicou, pobrezinho de Assis, que viveu mesmo de maneira extraordinária a sua santidade e que tinha na natureza, nos animais, todo ao seu redor, alguém na qual ele se considerava irmão, pois ambos, né, ele e as criaturas, todos vinham de um próprio Criador. Então, o amor dele era ao Criador, a Deus. E por isso ele exaltava as criaturas pelo Criador, né? Isso de uma maneira cristã. Não tem muita gente que confunde essa história aí, sim, Padre Guido? Isso é comum? Infelizmente é comum, sobretudo para algumas religiões paralelas e, digamos, também pelas filosofias, tipo, até do mesmo espiritismo, né? Certo. Olha que São Francisco, minha gente, nunca traiu a Deus, em primeiro lugar, e aproveitava de tudo para mostrar exatamente o valor da santidade que é possível ser adquirida e vivida na experiência do dia a dia. Ele agradecia a Deus até pelo ar que ele respirava, pela chuva, pela água, chamava a água até de casta. Para o irmão Sol e irmã Lua, os hinos que ele sempre fazia questão que fossem até cantados pelos seus monges em agradecimento a Deus. Olha, gente, faz somente 3 dias, no dia 1º de outubro, a igreja apresentou
uma grande santa, Teresinha do Menino Jesus. E podemos dizer que mesmo à distância de 500, 600 anos, a espiritualidade dos dois bate. Certo. Santa Teresinha, quando chegava à noite e se retirava na sua humilde cela para o descanso noturno, dizia: meu Senhor, eu estou cansada, já trabalhei bastante no dia de hoje, vou dormir e vou dormir já. Porém, toda vez que o meu coração bater durante esta noite, eu ofereço como um ato de amor. Gente, é a mesma espiritualidade de Francisco de Assis 600 anos antes. A santidade é assim, é feita de uma resposta que diariamente nós podemos dar a Deus através do exercício das coisas mais rotineiras que repetimos, né? Bonito, bonito. Senão a gente se perde um pouco na figura. Francisco é um santo, é um seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um mendigo, aquele que iniciou essa bonita experiência das ordens mendicantes, né? Viveu uma santidade extraordinária e adorou o Criador, também agradecendo ele, olhando as coisas ao seu redor, a natureza, etc. Bonito isso. Padre Guido, depois do intervalo, o senhor comenta, porque a gente vai para o último bloco, já depois do intervalo, o senhor comenta a questão das ramificações da família franciscana, tá certo? Que é muito interessante, e até tem uma mensagem aqui da Juliana Gomes, falando um pouco também, depois eu vou ler a mensagem dela certinho, da ordem franciscana regular, como é que os leigos podem se aproximar também dessas ramificações franciscanas. Ô, Padre Guido, entre outras coisas, eu gostaria que o senhor falasse nesse último bloco sobre a questão das ramificações da ordem franciscana. Mas eu vou começar aqui pela mensagem da Juliana Gomes da Silva, como eu havia dito. A Juliana diz que não perde nenhum programa, ela assiste sempre com os seus pais João e Edith e também com seu filhinho Heitor. Eles são de uma paróquia dedicada a São Francisco, lá na cidade de Campina Grande, na Paraíba. São admiradores e devotos de São Francisco. A mãe dela, né, a dona Edith, ela faz parte da Ordem Franciscana Regular. O que significa a Ordem Franciscana Regular? Exato. Os fundadores, além de fundar congregações ou ordens religiosas para pessoas que se dedicam inteiramente, que se consagram com os votos, que vivem em comunidades religiosas espalhadas no mundo, seja numa vida contemplativa como também numa vida ativa, os fundadores sempre transmitem o carisma das suas obras também para leigos. Por isso, a família leiga de tantas ordens religiosas constitui uma grande riqueza dentro da igreja. Por exemplo, existe a Ordem Terceira do Carmelo, por exemplo, ou a Ordem Terceira franciscana. Pessoas leigas com a sua família, mas que vivem a espiritualidade tipicamente franciscana neste caso. Certo. Aliás, vou dizer mais ainda, que muitas congregações religiosas pegam o nome de franciscanas. Eu dou uma certa assistência à congregação das irmãs concepcionistas franciscanas na cidade de Piratininga, perto de Bauru. Um grande abraço para todas as irmãs, né? Veja só, vida de estrita clausura, mas conforme o carisma de Francisco, franciscanas. Ed è molto bello ver esta presença de carismas nas famílias até dos leigos e que respeitam e acompanham assim a espiritualidade dos grandes fundadores destas ordens. Por isso, uma pessoa que pertence à ordem terceira franciscana é aprovada pela igreja até com grandes belos benefícios, e as pessoas procuram ter em São Francisco de Assis, como também em todos os santos e santas franciscanos, modelos de vida. Agora, para responder àquela pergunta a respeito da ramificação da família franciscana. Certo. Olha, gente, aconteceu o seguinte, um fenômeno também está aqui, que o Espírito Santo explica, nós às vezes não conseguimos entender, né? Mas agradecemos plenamente pela efusão do Espírito. Francisco pegou o nome dele, os franciscanos, mas depois da morte dele, eis que muitos monges fizeram questão de estudar a regra
que Francisco havia escrito e de aplicá-la na íntegra e com um rigor até extraordinário, sobretudo no que falava a respeito da vivência da pobreza evangélica. Certo. Outros monges acharam por bem adaptar, digamos assim, a regra de Francisco aos tempos que corriam e que mudam também. Resultado, dentro de poucos anos, se formaram 3 grandes famílias franciscanas. A primeira, digamos, o nome mesmo manteve o nome de franciscanos, conforme a regra de Francisco, como ele escreveu. A segunda, dos capuchinhos, que usam até um capucho, por isso foram chamados assim, franciscanos capuchinhos, que observam a regra na íntegra, mas com um rigor até, digamos assim, dos primeiros tempos. Certo. Certo? E uma regra franciscana mais adaptada aos tempos que correm, é aí que nasceu a ordem dos franciscanos conventuais. Certo. Há uma pequena diferença também no traje das 3 famílias. Hoje no mundo são mais de 30 mil religiosos, quase todos padres, que continuam oferecendo à igreja, certo, modelos de grande santidade. Os franciscanos conventuais, por exemplo, o hábito é meio acinzentado, né? Acinzentado, um cinza escuro. sim. E são eles que cuidam hoje da Basílica de São Francisco em Assis. Olha só. Como também são eles que cuidam da Basílica de Santo Antônio na cidade de Pádua. São os padres conventuais. É um grande santo desta ordem, Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe era franciscano conventual. Conventual, A gente sim. já falou muito sobre o Maximiliano Kolbe aqui Sim. no programa, né? Mártir. Fundou a Milícia da Imaculada, né? Mártir lá no campo de concentração nazista, como quem assiste o programa Eclésia sabe do que a gente está falando, nós mostramos inclusive a cela que ele morreu, um monte de coisa interessante, está tudo no nosso site, né? Se você perdeu, visita o nosso site lá da Rede Século XXI, daqui a pouquinho eu vou lembrar o site onde você encontra esse material. Maximiliano Kolbe, um grande santo do ramificação franciscana conventual. Conventuais. Capuchinho a gente até falou aqui no programa já. Muitos. Temos também o Padre Pio, de Pietrelcina. Padre Pio era capuchinho. E temos também o Padre Leopoldo, San Leopoldo Mandic, de Pádua. Ele é da Istria, mas morou sempre lá em Pádua. E são padres capuchinhos, grandes pessoas que deram a sua vida, sobretudo no atendimento das confissões e no aconselhamento espiritual para milhares e milhares de pessoas. Então, as 3 ramificações principais são franciscanos conventuais, franciscanos capuchinhos, né? E OFM, que é a Ordem dos Frades Menores. Né? Santo Antônio, por exemplo, de Pádua, é de franciscanos. Até que no começo ainda não tinha essa ramificação. Não né? tinha, ele sentiu-se plenamente realizado dentro da ordem religiosa. A divisão veio depois. Né? Ô, Padre Guido, eu acho que um bom sinal de que essa divisão não foi algo ruim para a família franciscana e nem foi algo contrário à vontade de Deus, pois tanto dentro da OFM, Ordem dos Frades Menores, quanto dentro dos franciscanos conventuais e ainda mesmo os capuchinhos, muitos santos. Muitos. Né? Nas 3 ramificações, muitos santos. E não só nessas ramificações, em outras tantas, como o senhor disse, que até hoje, né, muitas ramificações nascem na igreja baseado no carisma franciscano. Quer dizer, é um carisma realmente santo, né, Padre Guido? Aprovado plenamente pela igreja e que está dando os frutos tanto desejados. Isto é gratificante. Um exemplo que interessa, inclusive, a minha congregação religiosa, certo. que é de vida ativa. Né? E nós rezamos e zelamos pelaquela ordem de Jesus, da oração pelas vocações, etc. Na Indonésia, veja só, no Extremo Oriente, há um grupo dos nossos religiosos que estão vivendo o nosso carisma na contemplação. Olha só. Uma novidade absoluta, e com um índice grande de perseverança e com uma procura de tantos outros jovens que querem ingressar para dedicar a vida na contemplação deste carisma pelas vocações. É bonito ver, né? O Espírito Santo suscitando tantas coisas belas na igreja. Exato. Não podemos absolutamente colocar, digamos assim, um limite ao Divino Espírito Santo. É verdade. E agradecemos porque os frutos são exatamente aquela santidade
que é um compromisso que cada um de nós, a partir do batismo, assume diante de Deus. Padre Guido, queria que o senhor fizesse um comentário sobre o episódio de São Francisco de Assis com um homem leproso, que tem a ver também com uma expressão bonita de caridade, né? Sim, ainda no começo da sua vida, quando se afastou do pai, logo que recebeu até aquela ordem de restaurar a igreja, Francisco encontrou-se com um homem leproso, que era rejeitado pela sociedade, claro, aquela doença é altamente contagiosa, né? E Francisco, o que ele fez? Venceu a repugnância pessoal, se aproximou deste mendigo leproso e o beijou. E, olhando para os seus pertences pessoais, encontrou até um resto de dinheiro. Ele não pensou duas vezes, entregou aquele dinheiro para aquele homem leproso. Gente, aquele gesto foi o começo de um capítulo novo na espiritualidade de caridade profunda praticada por São Francisco. Portanto, ele sempre, imitando Jesus, teve uma preferência para as pessoas doentes. Muita gente levava os doentes a São Francisco e ele fazia uma oração de cura. Olha só, minha gente. E foi São Francisco que se caracterizou exatamente por este amor incansável para as pessoas menos favorecidas, imitando de perto, aqui temos exatamente, imitando de perto o estilo de Jesus. A gente está vendo algumas imagens, algumas pinturas ali de São Francisco bem bonitas. Exato, né? E Jesus também teve a sua preferência para com as pessoas doentes. Nos 36 milagres que estão registrados nos 4 evangelhos, 24 foram para pessoas doentes. Os outros 12, quando Jesus superou a força da natureza, multiplicou o pão no peixe, transformou a água em vinho, etc., caminhou sobre as águas, acalmou o vento e o mar. Mas a grande preferência de Jesus foram sempre as pessoas menos favorecidas. Padre Guido, e a história do presépio, para encerrar o nosso programa? Sim, a iniciativa para comemorar a solenidade do Santo Natal, digamos assim, foi exatamente de São Francisco de Assis, que teve a brilhante ideia, na noite de Natal, de convidar os colonos que moravam perto da Porciúncula, e numa sala que existe até hoje, ele criou o presépio ao vivo, com os pastores, com as ovelhinhas, com um bebê recém-nascido. E foi ele, Francisco de Assis, que inventou o presépio, o símbolo do Natal. A ideia foi devido para uma catequese? Foi, para explicar exatamente como Jesus nasceu numa manjedoura. Olha, as pessoas que vão visitar a Porciúncula, logo em seguida visitam o convento, onde até hoje tem uma grande sala, onde está preparado sempre um presépio o ano inteiro, e que lembra o lugar onde Francisco instituiu pela primeira vez na história cristã o presépio. Que bonito, hein, Padre? Mostrando todo o seu carinho e o seu amor para o menino Jesus. E a ideia deu certo, né? Porque até hoje, todo Natal, a gente lembra, a gente monta o presépio, virou uma tradição. Foi ele, então, que teve essa grande ideia. Exato, né? E olha que belo. Até hoje pegou, porque em todo o mundo inteiro se comemora com o presépio, né? Dando as boas-vindas ao nosso Salvador. Amanhã, dia 4, é dia de São Francisco de Assis, né? Esse grande santo, São Francisco de Assis, foi considerado o personagem do milênio. Olha só, o personagem do milênio. Um grande santo diácono, São Francisco de Assis, diácono, não chegou a ser sacerdote, temos uma imagem dele aqui nos nossos estúdios. E nós vamos falar justamente, em homenagem a São Francisco de Assis, vamos falar sobre a pobreza evangélica, né? O que significa isso? O que São Francisco de Assis colaborou com esse tipo de espiritualidade dentro da igreja? Então o tema do Eclésia de hoje é justamente a pobreza evangélica, lembrando a memória de São Francisco de Assis, que comemoramos amanhã. São Francisco diácono, né? É bonito um grande santo como ele ser diácono, é uma honra, né, a todos os diáconos, mas é claro, ele é o personagem do milênio, grande santo São Francisco de Assis. Amanhã é o dia dele.
Antes da gente falar sobre São Francisco, Padre Guido, o Sermão da Montanha tem um pouco a ver com essa história da pobreza evangélica? Sem dúvida, Diácono Eric. Nós temos o Sermão da Montanha escrito por Mateus, como também Lucas. Mateus no capítulo 5 e Lucas no capítulo 6, onde Jesus felicita os pobres no espírito. O que significa pobres no espírito? Gente, não é difícil entender. Pobre é aquela pessoa que vive desapegada, que sabe viver tendo e não tendo, que luta para ser justo consigo mesmo e com os outros. Isto é, Deus não tem nada contra a riqueza material. É só abrir a primeira página da Bíblia, quando nós localizamos a passagem da criação do homem e da mulher, Diácono Eric, Gênesis, primeiro capítulo, versículo 28, onde Deus disse para Adão e Eva: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Ter o domínio da terra e das coisas não tem nada contra Deus. O problema acontece quando o domínio da terra ou das coisas da terra substituem a presença de Deus. Aí sim, nós corremos o risco de não dar a Deus o que é de Deus. E por isso notaremos sempre palavras muito fortes, pronunciadas até pelo mesmo Jesus, quando uma pessoa se apega de uma maneira desordenada e afetivamente, mas desordenada, aos bens da terra. Quer dizer, do ponto de vista claro, lógico e direto, a pessoa que dignamente, honestamente, constrói o seu patrimônio, né? Algumas pessoas realmente conseguem acumular um patrimônio justo, né? Honesto, e é um bom patrimônio. Do ponto de vista lógico e cristão, só o fato de possuir não, em si não é nenhum pecado, né, Padre Guido? Absolutamente. Aliás, pelo contrário, Diácono Eric, temos na história muitos, até reis e rainhas, pessoas que viviam dentro dos bens materiais e que foram colocados sobre os altares como modelo de santidade. Quer dizer, santos que tiveram contato com a riqueza, Sim, mas não foram escravos dela? Exato, usaram exatamente a riqueza para o bem do povo. Rainha Isabel, por exemplo, que transformou até o seu palácio num hospital. Outros que deram tudo que podiam dar para ajudar as pessoas menos favorecidas. São Luís, rei da França, certamente tinha um bom patrimônio. Exato. E é santo da igreja. E olha, se queremos logo até falar do nosso grande santo que veneramos amanhã, Francisco de Assis, não era muito pobre, aliás, era filho de papai, digamos assim, né? Certo. Também ele vivia nas riquezas, né? E o pai dele mais ainda. Só que, a um certo ponto, aconteceu na vida dele de receber uma luz de Deus, e aquelas riquezas que se tornavam um instrumento para um destaque na sociedade, se tornou ao mesmo tempo um impedimento para alcançar a verdadeira riqueza. Por isso, os santos conseguiram despojar-se efetivamente e afetivamente de todos os bens terrenos. O senhor falou afetivamente e efetivamente. Sim. O que significa isso? Efetivamente em prática e afetivamente com o coração, despojar-se, isto é, mesmo vivendo no mundo como se não vivesse no mundo. Certo. E São Francisco de Assis foi um grande campeão quanto a isso, porque ele percebeu exatamente que a maior riqueza era somente Deus. E a partir do momento, Diácono Eric, que ele se despojou dos bens materiais, começou a apreciar as coisas da natureza, começou a chamar a lua de irmã, a água de casta. Até a mesma morte foi chamada de irmã, o sol de irmão. Isto começou a apreciar e louvar a Deus por tudo que Deus coloca à nossa disposição, despojado de todos os bens. Mas não esqueça, minha gente, quando isso acontece, este Deus se torna providência divina. Se nós quiséssemos dar uma olhada rápida na história da igreja, todas aquelas pessoas que viveram uma pobreza evangélica sempre receberam a presença de Deus. Padre Guido, já nessa introdução que o senhor acabou de fazer para a gente,
É correto afirmar, então, que o bom entendimento desse conceito da pobreza evangélica diz respeito da relação da pessoa com o dinheiro e não necessariamente da quantidade de dinheiro que ela possui ou até da ausência de dinheiro? É isso, Padre Guido? Exato. Isto é, todas aquelas coisas que têm um certo valor aqui na Terra podem se constituir como riqueza. Agora, a pobreza significa viver mesmo com a riqueza, mas não apegados à mesma riqueza. É o caso daquela página do Evangelho de Diácono Eric, quando Jesus, no Evangelho de Mateus, o capítulo 19, versículo 22, dá uma resposta a um jovem rico, que é honesto. Ele diz: olha, procuro fazer o bem, procuro não atrapalhar a vida de ninguém, diante de Deus me sinto também uma pessoa, digamos assim, mendia. O que é que me falta para ganhar a vida eterna? Quando Jesus lhe dá como resposta a proposta: vai, dá os teus bens aos pobres, depois vem e segue-me, aquele moço, Diácono Eric, virou as costas. Se afastou triste, porque era muito rico, diz o Evangelho. E deixou triste também o mesmo Jesus, porque ele chegou a dizer: Jesus, como é difícil para um rico entrar no céu. Veja que, repito, Jesus não tem nada contra a riqueza, mas tem tudo contra o apego demasiado aos bens. Será que a expressão que o mesmo Jesus usou lá no Sermão da Montanha, onde ele chamou de pobres no espírito, se encaixa, por exemplo, ao jovem rico, que era rico, porém era pobre no espírito? Também faltava exatamente o grande ideal. O Deus dele não era o Deus verdadeiro, era um Deus material, constituído, neste caso, pelo dinheiro. Entendi. Ô, Padre Guido, na história da igreja, né, quando a gente vai falar de São Francisco, que amanhã é o dia dele, a gente já dedicou um programa exclusivo sobre ele aqui em outra ocasião, e hoje a gente vai falar um pouco dele também. Amanhã é dia de São Francisco de Assis, tem tudo a ver com o tema de hoje. Mas na história da igreja, a gente sempre percebe, né, uma relação desse tipo de pobreza na vida religiosa. Mas não necessariamente a gente vê em toda a história da igreja o chamado voto de pobreza. Sim. Eu já pergunto para o senhor, para a gente entender então essa relação. Foi São Francisco que inaugurou um tempo novo para essa relação com a pobreza dentro da igreja, Padre Guido? Ok. Em primeiro lugar, Diácono Eri, muito bela a sua pergunta. Deixamos claro que o conselho de praticar a pobreza é um conselho evangélico. Certo. Quando se trata de vida consagrada e religiosa, o conselho vira voto, certo? Agora, sempre foi assim. Gostaria de explicar bem melhor. No começo da vida religiosa não era bem assim. Por exemplo, pegamos o setor da Ordem dos Beneditinos, certo, onde eles fazem somente um voto solene, chamado voto de obediência. Certo. Mas obediência também nas constituições. E dentro das constituições temos exigências do respeito do voto da castidade, como também da pobreza. Quer dizer, apesar de não ser um voto solene de pobreza, esse voto de obediência está embutido a pobreza no meio. Exato. E isso é muito mais antigo que a Ordem de São Francisco, por exemplo? Perfeito, porque São Francisco, estamos no século XIII, né? Mas pegamos também as primeiras ordens, já encontramos com São Bento, vamos também até no tempo até de Santo Agostinho. Certo. Já notamos esta consagração de uma pessoa na totalidade e fidelidade da submissão com o voto de obediência, que embute, digamos assim, né, ao voto da pobreza. Sim. Eu vou, no correr do programa, vamos voltar nesse assunto, queria que o senhor explicasse mais. Sim. Bom, para encerrar esse assunto agora, que eu quero ir para outro, depois a gente vai... Tem muita coisa interessante aqui no programa, eu quero aproveitar o tempo da melhor maneira. O senhor, por exemplo, o senhor é rogacionista, o senhor tem voto de pobreza? Sim. São já 53 anos, Diácono Henrique, que eu fiz a minha primeira profissão religiosa, né? Nós temos, inclusive, um voto a mais. Os 3 votos que caracterizam a vida consagrada é a pobreza, castidade e obediência. Mas é bastante comum em várias congregações e ordens religiosas ter um 4º voto. Por exemplo, eu, como rogacionista,
é um voto de zelar pelas vocações, rezando e promovendo as vocações, sobretudo para a vida consagrada e religiosa no mundo. Certo? Daquela ordem de Jesus, a messe é muita, os operários são poucos, rogai. O nosso fundador, Santo Aníbal Maria de França, pegou exatamente esta palavra, rogai, esta ordem categórica de Jesus, e fundou os rogacionistas. Nós temos este voto. Agora, se uma pessoa pertence à congregação, por exemplo, dos camilianos, foram fundados por São Camilo de Leles, tem um quarto voto da assistência aos doentes, também em caso de peste. Certo. Olha só, os jesuítas têm um quarto voto também de obediência ao Santo Padre, o Papa. É muito importante conhecer esta característica, né, que diversifica, digamos assim, os vários carismas e se torna uma grande riqueza dentro da história da Igreja. Então, só para ficar bem claro daquilo do exemplo que o senhor disse, de compromisso e do voto solene, né? Porque entre os religiosos existem esses votos, mas não em todos os padres do mundo. Entre os diocesanos, por exemplo, a gente não vê esse voto. Aí eu faço essa pergunta para o senhor. Sim. Então, quer dizer que nem todos os sacerdotes do mundo têm um voto solene de pobreza? Exatamente. Para os sacerdotes diocesanos, é aconselhável, né, praticar o conselho da pobreza. Certo. Eles têm um voto solene de castidade. Certo. E também a obediência ao seu bispo diocesano. Certo. E quanto à prática da pobreza, permanece como um conselho evangélico. Entendi. Sim. O senhor poderia, então, já de cara, para a gente definir, o senhor tem como definir o que é pobreza evangélica, então? De que maneira o senhor poderia dizer, se eu fosse resumir em poucas palavras, o que significa essa pobreza evangélica? Olha, é o despojamento dos bens materiais de uma maneira efetiva e afetiva, consagrando-se inteiramente ao serviço de Deus. Certo. Certo? Portanto, repito, que dentro desta definição permanece sempre um desafio, usamos a palavra clara, porque somos todas pessoas humanas, um desafio para manter-se neste estado de vida consagrada, vivendo no mundo, mas como se não fôssemos do mundo, certo? Procurando ganhar honestamente também o nosso pão de cada dia e, ao mesmo tempo, não mantendo nenhum apego afetivo às coisas. É um desafio, minha gente, mas Deus dá também a graça de poder colocar em prática através do nosso dia a dia. Me sinto muito feliz, sou religioso já há 53 anos. As obras de misericórdia, Padre, têm alguma relação com o voto de pobreza? Sim, exato. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, sim, no versículo 32 a 34, apresenta na boca de Jesus, né, uma expressão, e tomara que isso aconteça para todos nós ao término da nossa vida, quando seremos acolhidos pelo Pai do céu, que nos dirá: vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa, de passagem, doente, preso, e você me vestiu, me alimentou, me visitou, etc., e me hospedou. E nós perguntaremos para Deus Pai: mas quando foi que tudo isso aconteceu? Ele responderá: todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus co-irmãos lá na terra, foi para mim que vocês se fizeram. Mas para entender isso, precisa exatamente viver com autenticidade. Aliás, adianto um pormenor, exatamente falando de São Francisco, ele chega até a dizer que existe uma pobreza voluntária e uma pobreza involuntária. O que significa isso? Voluntária, ele coloca estas palavras para os seus religiosos. Entre aspas, quando São Francisco de Assis veio falecer, já tinha 2.000 monges franciscanos. Olha só. E como o diácono ele falou muito bem, não se achou digno ele de tornar-se padre. Faleceu como diácono. Olha, honra para todos os diáconos, né? É verdade, é verdade. Exato. Ele fala desta pobreza evangélica voluntária, isso é quando uma pessoa consagrada vive com autenticidade o voto de pobreza.
Por isso, por exemplo, tudo que uma pessoa recebe é colocado na vida fraterna da sua comunidade religiosa. Certo? Involuntária é quando uma pessoa, mesmo tendo um voto de pobreza, ao mesmo tempo tem o seu pequeno mundo particular. Certo. E isso seria até uma traição. Nós poderíamos pensar neste momento até o caso prático do apóstolo Judas Iscariotes, que mexendo com, digamos assim, o caixa, falamos assim, do grupo dos apóstolos, aproveitava para ficar com o dinheiro. Era um ladrão. Ele certamente é um exemplo de alguém que não entendeu essa pobreza evangélica. Não entendeu até o fim da sua vida, infelizmente. Lamentamos neste caso. Sim. Bom, já que o nosso pequeno poverello de Assis, né, Padre? O que significa poverello, Padre? Pobrezinho, poverello é língua italiana, é reconhecido na Itália como il santo poverello, inclusive amanhã é feriado na Itália porque é o dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis e Santa Catarina de Siena são os padroeiros da Itália. Já que amanhã é o dia dele, né, dando um exemplo para ele, vamos retomar rapidamente a história dele. Está aí, uma pintura bonita de São Francisco, aliás, é muito retratado, né, nas artes, pinturas, esculturas, tudo mais, do nosso grande, querido Francisco de Assis. Ô Lucas, nosso diretor, não sei se a gente tem uma imagem aí da cruz de São Damião, né, que é um ícone. Uma vez, então, São Francisco rezava diante dessa cruz, e aí já está aí, ó, é uma cruz como essa. Na verdade, é um ícone essa cruz, né, Padre Guido, essa cruz de São Damião. O que ele ouviu de Jesus diante desse crucifixo? Exato. Jesus falou mesmo desta cruz, assim, esta mesma imagem que está guardada na igreja de São Damião, né? E disse, Francisco, por favor, restaura a minha igreja. Francisco, na hora, pensou em restaurar uma capela que estava perdida e abandonada no meio do mato. E até hoje existe esta capela, chama-se de Porciúncula. Inclusive, bem ao lado desta capela, ele construiu até um convento, onde está o quarto onde ele veio falecer, com 44 anos de idade. Mas Jesus queria dizer uma coisa muito mais ampla. Não se tratava de restaurar uma capela, mas de restaurar a igreja inteira. E é justamente nessa... Desculpa interromper o senhor, mas era aí que eu ia chegar, Padre, o senhor já emenda o raciocínio. Quando Jesus pediu a Francisco de Assis para restaurar essa igreja, Jesus estava pensando também no restauro dessa virtude da pobreza evangélica? Exato, porque a igreja estava fazendo um caminho que talvez não respondia muito bem ao evangelho. Portanto, restaurar significa dar mais uma vez, né, aquele aspecto de vida, de caminho de santidade, e que este homem conseguiu, na sua simplicidade, na sua pobreza, conseguiu mesmo converter inúmeras pessoas, a começar até da sua vida, né? Que teve duas fases bem diferenciadas, e até hoje a família franciscana se tornou um modelo, um exemplar de vida consagrada presente no mundo e que continua doando à igreja muitos santos e santas. E, diácono, um pequeno pormenor, quando eu penso ao nosso Santo Padre, o Papa Francisco, por que o Papa Francisco escolheu este nome? O primeiro Papa com esse nome, né? O primeiro Papa, gente. E olha que belo exemplo de Santo Padre que nós temos no nosso dia a dia. Um homem autêntico que sempre escolheu as pessoas menos favorecidas e que mostra também através de tudo que ele faz como é uma pessoa despojada de tudo para a glória de Deus. Parabéns pelo seu exemplo, Papa Francisco. Legal, Padre Guido. A gente está encerrando o primeiro bloco, mas antes da gente encerrar o nosso bloco, vou pedir... Está no ponto a nossa matéria aí, para a gente assistir um pedacinho da matéria, Lucas, nosso diretor? Porque nós fizemos uma série de reportagens, né? Eu viajei com o Padre Guido para a Itália e nós fizemos uma série de reportagens. Quem acompanha nosso programa já sabe que nós exibimos aqui em outras ocasiões, sobre as basílicas de Roma. E justamente nessa mística toda que o Padre Guido estava contando para a gente, desse restauro da igreja, através de São Francisco de Assis, ele que voltou a atenção, seu carisma, sua santidade, para essa virtude da pobreza evangélica, né? A primeira grande ordem mendicante, se comportando mesmo como mendigos,
né, de Deus, esses primeiros frades franciscanos, ele foi até o Papa da época pedir autorização para fundar esse tipo de igreja e oficializar esse tipo de carisma na igreja, né? E justamente numa matéria que nós fizemos lá em Roma, nós temos um trechinho, comentamos porque a gente estava naquela ocasião justamente onde São Francisco se encontrou com o Papa, né, para pedir essa autorização, e existe até um monumento lá na praça que lembra esse episódio. Então a gente vai relembrar esse trechinho dessa matéria. Assiste aí. Padre Guido, São Francisco de Assis, que viveu no século XIII, a gente conhece por filmes e livros uma passagem interessante da vida dele. Ele saiu de Assis e veio se encontrar com o Papa Inocêncio III para pedir autorização para que pudesse existir a Ordem dos Franciscanos. Sim. Foi aqui nessa casa que ele se encontrou com o Papa? Perfeito. Ele veio para que o Papa pudesse aprovar as constituições da Ordem franciscana que Francisco estava formando. O Papa, na verdade, temos que dar, como se diz, acreditar plenamente na história, certo, né? O Papa, quando viu este grupo de monges mal trajados, etc., achou que não estavam certos de cabeça e mandou embora este grupo, chefiado por Francisco. Só que a partir daquele instante, o Papa Inocêncio III, né, ele começou a passar mal, não dormia mais, vomitava toda hora, digamos assim, entrou numa crise profunda. E continuamente aquela imagem daquele monge Francisco, certo, não saía da cabeça dele. Até que a um certo ponto o Papa deu ordem aos seus soldados de ir à procura deste grupo de monges que já estavam a caminho de volta para Assis, e Francisco voltou e na frente do Papa recebeu a aprovação das suas constituições. E para lembrar desse fato, foi construído um monumento, né? Um monumento que fica a poucos metros da frente da igreja, sim, da Basílica São João de Latrão, que lembra esse episódio de Francisco e seus irmãos que aqui vieram pedir autorização ao Papa Inocêncio III, com dificuldade, mas acabaram conseguindo. São Francisco acreditava plenamente nos planos de Deus e sabia que mesmo através de tanto sacrifício, sabemos, na verdade, todas as obras de Deus nascem no sofrimento, ele alcançaria o objetivo da aprovação da sua ordem. Quem quiser assistir essa matéria completa, quando a gente falou sobre a Basílica de São João Latrão, as relíquias que lá se encontram e outras basílicas de Roma, você acessa o nosso site, o site da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, você clica lá na nossa lista de vídeos, todos os programas estão disponíveis, lá estão disponíveis, inclusive essa matéria completa, que a gente acabou de mostrar um trechinho, pois foi ali no antigo Palácio Papal, tá aí o nosso site para quem quiser acessar lá, todos os vídeos estão ali disponíveis, inclusive essa série que fizemos lá em Roma. Então, ali ao lado do antigo Palácio Papal, onde você viu que São Francisco esteve, né, se encontrou com o Papa e acabou, por graça de Deus, o Papa aprovou, né, essa nova ordem que nascia, esse movimento na igreja, rendeu muita coisa boa para a igreja. Vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, depois eu vou fazer rapidinho uma lista de alguns santos franciscanos para saber quantas pessoas se santificaram com esse carisma na igreja e outros ainda que se beneficiaram também disso, tá bom? Ô Padre Guido, isso tudo que a gente conversou no bloco anterior, sobre esse conceito da pobreza evangélica, que está claro no Evangelho, o senhor já começou justamente falando sobre o Evangelho, né, no discurso das bem-aventuranças. Sim. Podemos dizer assim, essa ótica na igreja, o senhor já deixou claro também que não nasceu com São Francisco isso, já existia na igreja, mas que um tempo novo São Francisco inaugurou, especialmente a chamada Ordens Mendicantes. Depois de São Francisco, teve São Domingos de Gusmão também, né? Também. Com os dominicanos, que também é considerado uma ordem mendicante. Mas, Padre Guido, santificou muita gente na igreja, esse tipo de vivência dessa virtude, não foi? Não somente santificou o diácono ele, mas continua santificando. É bom que os nossos amigos telespectadores saibam, por exemplo, estamos falando de Francisco de Assis, que não muitos anos após a sua morte, a família franciscana se subdividiu, digamos, em 3 categorias. Certo. Um grupo que continuou com o nome de franciscanos, outros com o nome de capuchinos e outros com o nome de conventuais. Modificaram um pouquinho a regra, mantendo, porém, sempre o mesmo carisma tipicamente franciscano. E estas 3 famílias franciscanas continuam até hoje dando grandes santos para a igreja. E mais ainda, além das pessoas consagradas,
com os votos e fazendo parte destas 3 famílias franciscanas, nasceu também uma ordem franciscana dos leigos, Certo. atingindo os leigos para que possam viver a mesma espiritualidade de Francisco de Assis. A gente tem algumas pinturas, acho que a gente destacou algumas para mostrar. Por exemplo, quando fala da família dos santos franciscanos, são muitos. Né? Inclusive, olha só, olha que bonita essa pintura. Tem lá São Francisco, né? Lá em cima, Santa Clara de Assis, é óbvio, não tem como lembrar de Santa Clara, né? Mas são muitos santos, assim, né? Além, acho que tem outra pintura também sobre Santa Clara, que tem grande destaque Santa Clara no carisma franciscano, na né, época Padre? mesmo de São Francisco, temos Santa Clara, São Rufino, Santa Elias, que foram os primeiros monges franciscanos, que já são canonizados, inclusive. Certo. Né? Bom, e continua uma imagem hoje. de Santa Clara de Assis. O porquê ela segura ali um ostensório, nós vamos falar em outra oportunidade, não hoje, não dá tempo. Vamos fazer um programa sobre só ela, já que ela é padroeira da TV, e até hoje a gente nunca fez um programa sobre ela, hein, Padre? Vamos fazer um programa sobre Santa Clara, nossa padroeira, a gente está devendo essa, e a gente explica isso em outra oportunidade. Sim. Mas, por exemplo, eu vou ler uma lista aqui, Padre Guido, só para a gente lembrar de alguns santos franciscanos, de todas essas famílias franciscanas que o senhor disse. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio era franciscano. São Leopoldo, como é que é o sobrenome dele? Mandic, ele é da ex-Yugoslávia, viveu na cidade de Pádua também e se destacou pela dedicação ao Ministério das Confissões. Inclusive, Diácono Eric, em ocasião do ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Papa Francisco mandou trazer para a Basílica de São Pedro o corpo de São Leopoldo e o corpo de São Padre Pio de Pietrelcina, 2 grandes santos franciscanos, capuchinos, que se destacaram pelo Ministério das Confissões. São Leopoldo, esse Mandic escreve Mandic, né? São Leopoldo Mandic, como ele é popularmente conhecido. São Padre Pio de Pietrelcina, como que o senhor ia esquecer dele, não tem como. O Beato Pio IX, Papa Beato Pio IX, franciscano. Santo Antônio de Santana Galvão, quem é ele? Nosso querido Frei Galvão, né? Nosso primeiro santo brasileiro era franciscano. São Boaventura, doutor da igreja, era franciscano. Sim. Santa Isabel de Portugal era franciscano. São Benedito, cozinheiro, São Benedito, famoso São Benedito, era franciscano. São Maximiliano Kolbe, que a gente já falou muito sobre ele aqui. Aquele era conventual. Do ramo da família franciscana, chamada franciscano conventual. E ele fundou também uma outra ordem franciscana, né, da milícia de Maria Imaculada. A milícia da Imaculada, exatamente. Olha só, gente, como é belo conhecer a história da igreja e como o carisma tem expressões diferentes, seja numa vida ativa, como também numa vida estritamente contemplativa. Santa Rosa de Viterbo, franciscana. São João de Capistrano, franciscano. Beato Dom Escoto, franciscano, inteligentíssimo. Tem uma colaboração muito importante para que evoluísse na igreja a conversa sobre a Imaculada Conceição. A gente conversa sobre isso em outra oportunidade. Beato Dom Escoto. São Leonardo de Porto Maurício, depois de Santo Antônio de Pádua, talvez o maior pregador franciscano, São Leonardo de Porto Maurício. Enfim, quer dizer, Padre Guido, esse tipo de, vamos dizer assim, ideia, mas talvez a palavra não seja ideia, a inspiração de São Francisco de Assis era santa mesmo, né, Padre Guido? Sem dúvida, ele recebeu este carisma da parte de Deus e mostrou como ele, mesmo não tendo nada, ele conseguiu mesmo pôr em prática e transmitir para a história da humanidade. Em poucas palavras, até a mesma cidade de Assis, de Diácono Eric, tombada pela história, porque deu a possibilidade a várias pessoas de santificar-se. Por incrível que pareça, inclusive, o carisma de Francisco de Assis começou a ser apreciado e conhecido dentro da igreja a tal ponto que nasceram muitas, e repito esta palavra, muitas congregações masculinas e femininas que se inspiram ao carisma de Francisco de Assis. Ô, Padre Guido, justamente nesses dias que a gente está preparando para comemorar o dia de São Francisco, que amanhã é o dia dele, tem uma notícia interessante, né, que está correndo aí na internet. Todos os portais católicos estão dando essa notícia, e mesmo os órgãos de notícias fora da igreja noticiaram, porque é muito interessante. Olha só, na época que São Francisco ainda era vivo, né, no ano de 1224, ocorreu um fenômeno interessante, né? Na cidade de Folone,
Folone é sul da Itália, né, Padre Guido? Sì, è perto di Napoli, a sud di Roma tem essa cidade na região chamada Campania, perto de Avellino e Napoli. Sì. Não é muito longe da cidade onde viveu o Padre Pio, né? Não, é 2 toques daí, como se diz, bem perto, olha só. São Francisco, em vida ainda, fundou um mosteiro na cidade de Folone, né? E em 1224, numa ocasião, existe um milagre muito conhecido na família franciscana. São Francisco estava na França e os irmãos que estavam lá em Folone estavam passando dificuldade, pois teve uma nevasca muito forte lá. A gente tem uma imagem desse mosteiro em Folone, como é que ele está hoje, Lucas? Não sei se a gente tem uma imagem desse mosteiro. Está aí, ó. Esse é o mosteiro de Folone. E acontece que existe um milagre narrado na família franciscana, que os irmãos que estavam nesse mosteiro na cidade de Folone, no sul da Itália, estavam passando fome por causa dessa nevasca, que não tinham como comer, sair de lá, etc. E estavam pedindo a intervenção de Deus, né, que os ajudassem. São Francisco de Assis, que estava vivo no ano 1224, estava lá na França, diz a tradição, que de uma maneira mística ouviu essas orações e pediu que o seu anjo da guarda levasse um saco de pão para esses irmãos que estavam lá na Itália. Ele estava na França e pediu que levasse lá na Itália. Acontece que realmente apareceu um saco de pão na porta desse mosteiro que a gente acabou de ver no ano de 1224. Bom, esse milagre, essa história ficou conhecida e foi guardado desde então o saco, né, onde estavam esses pães. Isso é uma relíquia entre os franciscanos. Parte desse saco já foi distribuído em outras partes do mundo e tudo mais. Acontece que recentemente, as questões de semanas, foi divulgado por pesquisadores dinamarqueses, italianos e holandeses, liderado por um cientista chamado Kerland Rasmussen, da Universidade do Sul da Dinamarca, tiveram acesso a essas relíquias, né, esse pedaço desse saco, tecido, né, onde estavam esses pães, e fizeram, tá aí inclusive, olha, estão fazendo a imagem, essa foto lembra os testes que eles fizeram. Fizeram aquele teste chamado do carbono, né? Carbono 14. Exatamente, esse teste moderníssimo, para saber de que data justamente aquele tecido, se era realmente da época que São Francisco viveu. E foi constatado que sim, foi constatado que muito provavelmente esse saco foi usado de 1220 a 1250. E mais, foi encontrado vestígios, né, de um elemento chamado ergosterol, que é um componente de levedura que era usado para fazer pães ou cervejas naquela época. Hoje, por exemplo, não é usado mais. Provando que naquele pão, naquele saco, naquele tecido, já conteve pão, tinha pão lá justamente. Isso foi comprovado por esses cientistas. É claro que isso não comprova o milagre, né? Os cientistas não estão dizendo que ele apareceu lá de milagre, mas comprova que existe essa relíquia entre os franciscanos, que é da época de de São Francisco, desculpa, 1224, onde tudo aconteceu, e que outra razão teria para guardar um saco de pão por 800 anos, se não fosse de um milagre? Então, a ciência deu esse aval e é mais um detalhe bonito na vida desse grande santo da igreja, né, Padre Guido? Sim. Francisco, minha gente, continua despertando muito interesse e conhecimento da vida dele, porque é um homem que despojou-se de si mesmo, acreditando e consagrando-se a Deus. Inclusive, ele recebeu também as estigmas nas mãos, no peito e também no sopeste. Quando ele notou, este homem, quando ele notou que a família que estava fundando estava aumentando demais, ele deixou a reitoria, digamos assim, a direção geral dos franciscanos que estava nascendo, se retirou no monte, rezando e oferecendo a sua vida para a glória de Deus. Ele nasceu, digamos assim, numa família de grande destaque e acabou tornando-se de grande destaque para a vida da igreja. Ô, Padre Guido, tem um outro grande santo da época, né? São Domingos de Gusmão. Também é considerado a ordem dos dominicanos, a ordem dos pregadores, que é a ordem de São Domingos, também é considerado uma ordem mendicante, não é? Sim, exato. Estamos não na Itália, mas estamos na Espanha, né? Olha, Deus nunca para... Tem uma imagem de São Domingos de Gusmão quando o senhor fala. Exato, nunca para de comover as pessoas. Em tantos lugares do mundo acontecem, olha só, como uma repetição de um chamado especial para a santidade. São Domingos de Gusmão, fundador das ordens dos pregadores, né? Ele também começou com a total pobreza evangélica e aprimorando cada vez mais o domínio da palavra de Deus.
a mesma ordem que ele fundou, ordem dos pregadores, porque ele enviava os seus monges em todos os lugares da Europa naquela época para pregar o evangelho na íntegra. E lutando contra tantas heresias que estavam nascendo também, né? E se destacou exatamente também ele pela pobreza total evangélica. Assim como os franciscanos, a gente também vê pinturas dos dominicanos ressaltando os numerosos santos. Também essa hora deu muitos santos para a igreja. Podemos fazer essa afirmação, Padre Guido? Sim. A pobreza evangélica ajudou também a santificar todos esses santos dominicanos? Colocaria o verbo no presente, ajuda. Ajuda constantemente uma pessoa a alcançar a santidade. Está aí uma pintura com os santos dominicanos. Exato, porque quando uma pessoa se apega única e exclusivamente à riqueza de Deus, portanto, a santidade se torna bem mais fácil para ser praticada e ser alcançada. Sim. Só para a gente relembrar alguns santos dominicanos, porque são santos importantíssimos para a história da igreja, além de São Domingos de Gusmão, que a gente já mostrou, Beato Fra Angélico é dominicano, Santa Catarina de Sena, padroeira do seu país, copadroeira do seu país. Também ela praticava exatamente o mesmo carisma de São Domingos de Gusmão. Sim. Santa Catarina de Sena, Santa Margarida da Hungria, Santa Rosa de Lima, né, a primeira santa do continente americano, Santa Rosa de Lima, sim. Nasceu no Peru. Santo Alberto Magno, doutor da igreja, né, Santo Alberto Magno, dominicano. São Jacinto, dominicano. Outro santo peruano, São Martim de Porres, também dominicano. São Raimundo de Penhaforte, espanhol, dominicano. São Pio V, o Papa São Pio V, já falamos tantas vezes aqui sobre ele, era dominicano. São Vicente Ferrer, uma hora a gente volta aqui sobre o assunto São Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer é o santo mais odiado pelos coveiros, né? Porque o que ele ressuscitou de gente São Vicente Ferrer não está escrito, né? Eu acho que na história da igreja o santo que mais ressuscitou mortos, São Vicente Ferrer, santo dominicano. E é claro, né, dispensa apresentações, São Tomás de Aquino. Né? Quer dizer, Padre Guido, essa história da pobreza evangélica santificou e santifica as pessoas ainda hoje. Eu gostei que o senhor trouxe por presente. Sim, exato. Né? Porque, digo a verdade, com toda sinceridade, a gente vive na pele também a pobreza evangélica. Por isso, a gente se sente estimulado a praticar esta grande virtude, que para mim também é um voto religioso, procurando alcançar também a santidade. O senhor professou esses votos religiosos, inclusive o de pobreza, há 53 anos. Sim, exato. Alguma vez na vida, esses votos professados, principalmente de pobreza, atrapalharam o senhor em algo? Primeira pergunta. Se lhe faltou algo? Segunda pergunta. E se o senhor se arrepende desse voto de pobreza de 53 anos? Eu respondo com a terceira pergunta, né? Nunca me arrependi, em primeiro lugar, fiz a minha escolha com sinceridade e nunca duvido, inclusive, Diácono Eric, de uma frase do meu mestre do noviciado, que dizia sempre para nós: quando vocês fizerem ao superior geral o pedido oficial para fazer a primeira profissão religiosa, se o superior geral vai responder positivamente, nunca mais duvidem da vossa vocação. Foi uma frase, entre aspas, até o meu mestre do noviciado está sendo feito o processo de canonização. Lhe faltou algo nessa vida, Padre Guido? Lhe faltou algo? Não, nunca me faltou nada, nada mesmo. Olha, me sinto muito contente e quando a gente não chega sozinho, a providência sempre intervém. Agora, o senhor, há 53 anos, acostumou a não ter nada no seu nome. O senhor não tem carro no seu nome, imóveis no seu nome, não tem nada no seu nome. Nada, exato. Isso faz parte do seu voto de pobreza. Sim, exato. E temos que, naturalmente, com tanta alegria e simplicidade, mantê-lo. E me sinto orgulhoso de ter feito este passo na minha vida, que foi Deus que me deu a vocação, e vamos para frente com alegria e com a santa perseverança. O programa está acabando, mas ainda quero uma última resposta do senhor. Sim. A chamada teologia da prosperidade, que a gente vê em algumas seitas por aí, onde parece que usa a relação de Deus como uma espécie de barganha, né? Olha, vou te adorar, Senhor, mas o Senhor me dá algo em troca. Exato. Não é justamente o contrário dessa pobreza evangélica? É exatamente o contrário. Até lamento como usam a palavra teologia, né? Porque não existe uma teologia da prosperidade o que parece como um pronto-socorro imediato, fazendo isso eu ganho dinheiro. Não é esta a finalidade. Lamento de ver tantas falsas religiões que infelizmente pregam esta teologia da prosperidade.
Pelo contrário, gente, quanto menos coisas nós temos com um apego afetivo, etc., mais estaremos pensando em Deus. E Deus é um Pai providente, é um Pai também que nunca nos deixará sozinhos. Padre Guido, o senhor vai nos dar a bênção. A gente pode chegar à conclusão que a relação santa e correta com a pobreza evangélica é justamente a nossa relação com o dinheiro e não a quantidade que temos de bens, seja ele muitos ou poucos. É isso, Padre Guido? Exato, porque às vezes pode ser até um apego a uma coisa simples, mas de uma maneira desordenada, isso atrapalha, se torna um empecilho. Né? Muito bem, Padre Guido. Então nos dê a bênção, por favor, para encerrar o programa. Um abraço a todos. Hoje, de uma maneira especial, as irmãs concepcionistas franciscanas, olha, franciscanas, estão acompanhando o programa de Piratininga, são a família de Dona Ladia, São Adalberto Gambolonga de Criciúma. Para todos vocês, prezados amigos, meu abraço e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.